Porque chamadas puxa chamadas. O nosso objetivo é também entrar em contato com as pessoas. Então vamos orar por esse projeto. Até ontem, uma senhora, o nome dela é Benedita Faria, mora na Cova da Piedade. Ela ligou-nos para agradecer pelo programa. Ela disse que não costuma ouvir rádio, não gosta de ouvir rádio, mas ontem, por acaso, estava a fazer zap nas rádios, não queria ver televisão, encontrou-nos lá e acompanhou a programação durante um tempo e depois ligou-nos para agradecer pelo programa. Portanto, nós sabemos que pessoas têm sido tocadas por isso. O investimento é muito grande e precisamos orar e pedir a Deus que Ele abra as portas, dê-nos sabedoria, dê-nos meios para que possamos fazer com eficiência, com eficácia, da melhor maneira, esse trabalho, que é um trabalho de todos nós. Todos que desejarem, como disse outra vez, todos que desejarem, que acham que têm meios de colaborar nesse programa, são bem-vindos. Porque muitas vezes é fácil a gente apontar o dedo e dizer o que está mal, o que não pode fazer, o que deve fazer. Outra coisa é arregaçar as mangas e ir à luta e fazer melhorar. E é desse tipo de crítica que nós precisamos. Então, se você acha que pode colaborar conosco, será muito bem-vindo. E nós desejamos, de todo o nosso coração, que muitas pessoas sejam alcançadas com essa mensagem de esperança, de fé e de ânimo. Portanto, vamos orar, fazer a nossa parte, e Deus há de completar com a sua. Nós gostávamos também de pedir, neste momento, olhem seus corações para nos preparar para a exposição da Palavra de Deus. Mas, antes de termos a Palavra de Deus será nos trazida pelo pastor Hilton, nós vamos ter mais um momento de louvor. Vamos convidar a Naomi e a Abigail, que eles têm também um hino para nos cantar, e de seguida iremos ter a exposição da Palavra de Deus. No meu viver e se
Os passos tropeçando vão, se forças pra avançar. Mas quando volto a ti, Senhor, suplico teu olhar, teu rosto inclina para mim, disposto a me ajudar. Pai, vem dar-me teu perdão, à tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado, limpa o mal que existe em mim, segura-me para repousar um pouco e no teu colo descansar, e assim dormir. Pai, vem dar-me teu perdão, à tua frente está o meu pecado. Perdoa-me, querido Deus, para que eu possa descansar e assim dormir. Obrigado, Naomi e Abigail. Deus seja louvado com esse hino. E agora, com nossos corações elevados aos céus, nós vamos ter a exposição da Palavra de Deus. E o tema de hoje é o dom da profecia. Nós vamos passar a palavra ao pastor Hilton e gostava de lembrá-los: a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Que Deus abençoe a exposição de sua palavra. Irmãos, para nós é motivo de grande alegria estar nesta manhã, com vida e com saúde, na casa do Senhor. A todos vocês sejam bem-vindos. E que a mensagem de hoje possa realmente impressionar os nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia. Irmãos, a Bíblia menciona diversidade de dons. Tem um conjunto de dons, diversidades, para a edificação da igreja. E lá fora fala-se pouco, quase nada sobre o dom de profecia no mundo religioso. Fala-se muito nos profetas Isaías, profetas Jeremias, mas sobre o dom em si, hoje eu quero falar para os irmãos a história do dom de profecia através dos séculos e mostrar a importância disso para nós, para o nosso crescimento espiritual. A definição está bem clara. É um dos dons do Espírito Santo, certo? O dom de profecia é um dos dons do Espírito Santo. A faculdade de receber uma revelação de Deus e comunicá-la aos homens mediante a palavra falada ou escrita, certo? Então, se alguém perguntar para os irmãos assim, mas o que é o dom de profecia? Alguém um dia poderá perguntar para os irmãos. A primeira pergunta, a resposta é essa:
é um dos dons do Espírito. E é a faculdade de receber a revelação de Deus e de comunicar aos homens, mediante a palavra escrita ou falada, né? Muito bem. Falando sobre a comunicação de Deus com o homem, é muito interessante nós sabermos como Deus se comunicava conosco antes do pecado. Como que Deus se comunicava, né? Aqui diz, Deus se comunicava com o homem face a face. Lá na criação, quando Adão pecou, quem foi falar com ele? Deus. Deus chamou pelo nome de Adão, certo? Ele falava com eles face a face. O homem morava no Éden e entretinha franca comunhão com o Criador. Então, isso era a forma de Deus se comunicar com o homem antes do pecado. Depois do pecado, Deus continuou se comunicando com o homem, mas de uma forma diferente. Olha só. O qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, depois do pecado, Deus ainda continuou se comunicando com o homem, mas sem ser visto por ele. O livro do profeta Isaías diz que as nossas iniquidades fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Agora, depois do pecado, está escrito na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Anjos também se comunicaram com o homem, ou se comunicam com os homens até hoje. E aqui diz aqui que através do Urim e o Tumim, essas eram duas pedras que tinha nas vestes do sumo sacerdote no tempo de Israel. Através do Shekinah também, e através de sonhos. Estas eram as formas que Deus se comunicava com os homens no passado. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Irmãos, quando nós falarmos aqui ainda na frente mais sobre os profetas, eu quero que os irmãos assimilem bastante, porque hoje nós estamos correndo um perigo muito grande de deixar que os profetas fiquem silenciosos em nossos corações. O dom profético, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, Ele falou e ainda hoje fala através de seus profetas. Não vamos nos esquecer disso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmão, não é todo homem que recebe esse dom de profecia. Esse é um dom extremamente especial e exclusivo a determinados homens. É Deus quem escolhe para dar esse dom. Vamos ver o dom de profecia na era dos patriarcas. Quem foram os profetas na época da era dos patriarcas? Primeiro nós temos aqui o Enoque, depois nós temos um outro profeta que pregou 120 anos, né? Noé, e nós temos também Abraão. Durante do movimento do êxodo até a terra prometida, quer dizer, Canaã terrestre, Deus usou como profeta Moisés e Josué, tá certo? Foram esses dois homens escolhidos, dois homens poderosos. No período dos juízes, nós encontramos Débora e Samuel. Deus nunca ficou sem quem? Sem um representante. Deus nunca ficou sem se comunicar com o homem no período do reino unificado. Nós encontramos aqui Samuel, Natã e Gade, certo? Esses eram homens que recebiam, que falavam com Deus, Deus falava com eles e ele transmitia ao povo. No reino dividido, isso aqui é no reino unificado. Agora, no reino dividido, nós temos, no reino do norte, quem falava foi Jeroboão. Esse homem
ele falava ao norte. E aqui nós temos alguma lista deles, que é importante para a nossa compreensão. Aías, Jeú, Micaías, Elias, Eliseu, Jonas, Oséias, Amós e Obed. Esse do reino dividido na parte norte. Nós encontramos ainda, agora, no reino de Judá, de Jeroboão até ao cativeiro babilônico, nós encontramos Semaías, Ido, Azarias, Anani, Isaías, Miqueias, Abacuque, Naum, Sonfonias, Joel e Jeremias. No período do cativeiro babilônico, nós encontramos também alguns nomes: Daniel e Ezequiel. No período da restauração de Jerusalém, nós encontramos Ageu, Zacarias, Malaquias. No período da era cristã, o período interbíblico, eu quero agora chamar a atenção para os irmãos. No período da era cristã, no período interbíblico, houve algo impressionante. O povo estava sem comunicação com o céu. Houve silêncio profético. Os irmãos entendem? Por que chamado interbíblico? Sabe quantos anos foram que ficaram sem comunicação com o profeta? 400 e poucos anos. Não tinha profeta. Na realidade, não, essa foi a era mais triste que já houve na história dos cristãos. Certo? Não houve um silêncio. Mas por que Deus se fez silêncio? Porque todos os profetas que vinham, o que o povo fazia? Matava. Entende? O povo não gosta de profeta. O povo não gostava de profeta. E hoje o povo também não gosta. Eu vou provar para os irmãos que hoje o pessoal odeia profeta. Por que o povo odeia profeta? Porque o profeta fala que a palavra de Deus, a verdade. E a verdade muitas vezes fere os nossos sentimentos, fere as nossas atitudes, os nossos costumes. E o povo não gosta do profeta. Eu fiquei muito impressionado quando eu descobri que era muitos anos, 400 anos, sem ter um representante falando diretamente, né? O mundo ficou jogado aos letos. Certo? Agora, irmão, nós temos aqui no período da era apostólica, começa novamente, do ano 100, certo? Nós encontramos a restauração profética. Deus ama tanto esse mundo que Ele não deixou ficar sem se comunicar. Deus agora usa quem? Simeão e Ana. Eles eram profetas. João Batista, Jesus Cristo e a igreja apostólica. Eles tinham um dom, certo? No período da igreja apostólica, do ano 100 até o fim do tempo de 1844, nós encontramos aqui a era de trevas espirituais e apostasia. Houve também o que? Um silêncio profético. Certo? Então, da era apostólica, os apóstolos todos morreram. Quem foi o último profeta a morrer? Aonde ele morreu? Na ilha de Patmos. Foi o último a morrer. Então, dali houve um período de silêncio também. Irmãos, agora, quando foi restaurado? No livro de Atos, capítulo 3, versículo 21, diz assim: no ano de 1844 foi restaurado. E está profeticamente escrito no livro de Atos 3, 21. O qual convém que os céus contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Em 1844 apareceu a igreja remanescente. E com a igreja remanescente surgindo, todos os dons do Espírito Santo foram novamente otorgados à igreja. Certo? E nós somos privilegiados, porque nós recebemos isso. Aqui está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, do versículo 11 até o versículo 13. Foi o texto lido para a nossa oração. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para
a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Então, o dom do Espírito Santo, os dons, especialmente o dom de profecia, é para o nosso aperfeiçoamento. Nós encontramos também no livro de Apocalipse que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é que pode me dizer o que significa o testemunho de Jesus Cristo? Apocalipse 12, verso 10. 19, verso 10. Que é o que? O espírito de profecia. Muito bem. E lancei-me a seus pés. E ele disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora, pois, a Deus, porque o testemunho de Jesus é o quê? O Espírito de profecia. Nós precisamos desse dom. Certo? Agora, o que aconteceu, irmãos? Apocalipse capítulo 12 foi o texto que nós lemos. Aqui está: aguarda os mandamentos de Deus. Nós temos na igreja de remanescente o testemunho de Jesus, e nós proclamamos também a tríplice mensagem angélica, e nós temos o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Nós não podemos fugir dessa realidade. Isso é importante para a nossa salvação. Nós temos todos os dons do Espírito Santo na igreja hoje, certo? Tem um texto na Bíblia, eu não sei se os irmãos conseguem lembrar. Lá diz assim, que onde não há profecia, o que acontece com o povo? Se corrompe. Os irmãos entendem? Então, quando não há profeta numa igreja, a igreja é o quê? Corrompida. E a profecia é o olho da igreja, porque ela enxerga o passado, enxerga o presente e consegue enxergar também o futuro. Nós, da igreja remanescente, sabemos que vai acontecer no futuro ou não? Sabemos. E através de que dom nós sabemos? Qual dom? O dom de profecia, que revelou o futuro para nós. Nós sabemos pela Bíblia que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Isso foi o dom do Espírito Santo que nos deu esse conhecimento. Haveremos também de saber que o povo de Deus passará por um período de perseguição. Haverá também um decreto de morte. Tudo isso aí foi revelado através da profecia. Agora, vamos ver o gráfico aqui. O dom de profecia na história do povo de Deus. Da era patriarcal até o último período da igreja. Vamos ver aqui. Aqui está a era patriarcal, o que nós falamos. Houve um silêncio, um período interbíblico. Depois apareceu a igreja apostólica. Novamente nós recebemos o dom. Graças a Deus. Houve mais um período, ali da morte de João até 1844, houve um período de silêncio, certo? Houve um período também de apostasia desse período. Nós encontramos também a igreja remanescente, surgindo em 1844, e o chamado profético para o movimento adventista. Agora vamos prestar bem atenção. Em 1844 foram escolhidos alguns homens para serem profetas. Este homem, eu não coloquei aqui a foto dele, mas no futuro eu vou colocar para nós conhecermos. William Ford. Ele rejeitou o chamado. Ele era um ministro. Nós encontramos também Hansen Foss. Ele também rejeitou o chamado. A igreja passou grandes provas nesse período. E Deus se entristeceu muito com esses homens. Você sabe por que ele rejeitou o chamado? Quem pode me dizer? Era negro. Não era negro. Não era negro. Certo? Mas tinha um outro problema. Irmãos, quem recebe o dom de profeta? Só a misericórdia de Deus. Todos os que receberam o dom de profeta no passado foram mortos. Nem todos. Mas a maioria foram mortos. Nem todos. E mortos de uma morte horrível. Isaías, por exemplo. Isaías foi morto, cerrado no meio. Dentro de uma tora de madeira. Manassés matou. Certo? João Batista foi morto como? Decapitado. Certo? A igreja apostólica, que era composta de profetas, Paulo foi morto como? Decapitado também.
Pedro foi morto como? Cabeça. Crucificado, cabeça para baixo, certo? Tiago foi morto, enforcado, estrangulado. Quando esses homens foram chamados por Deus para receber o chamado, eles pensavam em tudo isso, que a vida de um profeta era uma vida que corria perigo. E ainda mais a oposição que eles receberiam ao pregar a mensagem, certo? Aí no movimento adventista, Deus escolheu uma jovem. Esta jovem, ela tinha 17 anos, uma jovem muito enferma, e aceitou o chamado em 1844, certo? Vamos falar um pouco sobre essa jovem. Irmãos, ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827 nos Estados Unidos, certo? Portanto, americana. E morreu no dia 7 de julho de 1915 e foi sepultada no cemitério de Oakland Hill, Berkeley, certo? Como é que nós vamos descobrir agora, pela história, né, como que nós sabemos que esta mulher realmente tinha o dom de profecia, certo? Vamos ver aqui a veracidade do dom que ela recebeu, certo? Primeiro, nas visões, o estado físico de Ellen White era idêntico ao dos profetas bíblicos. Nós não vamos ler todos esses versos aqui, mas uma das características de que ela recebeu o dom é que quando ela estava em visão, o que acontecia com a respiração? Não respirava. Porém, permanecia viva. Entende? Apesar de não respirar, ela permanecia viva, em visão. Isso aconteceu com Daniel, certo? Aconteceu com outros profetas. Como profetisa de Deus, ela falou conforme a lei e ao testemunho. Isaías capítulo 8, versículo 20. A vida piedosa de Ellen White, seu cristianismo e a sua dedicação à casa de Deus e o testemunho das pessoas que conviveram com ela testificavam de que ela era realmente uma pessoa especial, certo? Os escritos de Ellen White estão em harmonia em tudo, com tudo o que os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento disseram. Tudo está de acordo. Essa mulher é importante para nós. Apesar de ela ter falecido, o que ela escreveu é vida para nós. Os escritos de Ellen White apontam para a Bíblia e a Bíblia só, como única regra de fé. Quando ela escreveu o testemunho, alguém disser assim: escuta, esses livros que você escreveu é para substituir a Bíblia. O que ela disse? De maneira nenhuma. É uma luz menor que guia até a luz maior. Qual é a luz maior? A Bíblia Sagrada. Ela testificou da encarnação de Cristo e apresentou os seus escritos como única esperança de salvação ao pecador. Em nenhum texto do Espírito de Profecia, dos livros de Ellen White, ela se exalta como sendo a profetisa. Alguns quiseram chamar ela de profetisa, e ela disse, não queria se chamar de profetisa. Se alguém quisesse chamar ela de alguma coisa, que chamasse a mensageira. A mensageira de Deus. Não há contradição entre as declarações do testemunho e os ensinos da Bíblia. Não defendais teorias como prova de que Cristo jamais mencionou e não tem fundamento na Bíblia. Temos verdades grandiosas e solenes para o povo. Está escrito, é a prova que deve ser apresentada a toda a alma. Recorramos à palavra de Deus para obter guia. Busquemos um assim diz o Senhor. Foi o que ela escreveu. Nós encontramos aqui também que não há contradição, né? E diz também que as revelações proféticas de Ellen White testificavam da veracidade de seu dom. Tem um texto aqui, irmãos, que diz assim: Deus, desde que o Senhor se tem manifestado pelo Espírito de Profecia, o passado, o presente e o futuro se desenrolaram diante de nossos olhos. Então nós sabemos perfeitamente o que vai acontecer. Certo? Foram-me mostrados rostos que eu nunca vira. Olha o que foi mostrado a ela. E anos depois, vendo-os, tornei a reconhecer. Irmãos, esse aqui é impressionante. A irmã White, ela viu pessoas sem antes de conhecer. E anos mais tarde, ao ser apresentada, ao chegar até ela, ela reconheceu aquelas pessoas e foi mostrado em visão a ela.
E aqui diz assim: vendo-os, tornei a reconhecê-los. Tenho sido despertada do sono sobre a viva impressão de assuntos que previamente foram sugeridos à minha mente. E à meia-noite, punha-me a escrever cartas que atravessaram o continente. Olha só, chegando a seu destino em momento de crise, evitando a obra de Deus graves prejuízos. Isso tem sido o meu trabalho durante muitos anos. Uma virtude que me impelia a reprovar e censurar faltas de que eu não tinha a menor noção. Ela foi realmente usada por Deus. E nós temos que ter o privilégio, temos que ter como privilégio, ter esses escritos em nossas mãos. Agora tem aqui algumas profecias que ela lançou, que ela profetizou, e depois se cumpriram. E é importante nós sabermos, porque agora em nossa geração tem acontecido coisas que ela falou. E isso me anima, os irmãos não sabem como isso me deixa feliz. São Francisco está se tornando como Sodoma e Gomorra. E o Senhor irá puni-la. Não vai longe o tempo em que sofrerá o seu juízo. Certo? 3 anos depois dessa profecia veio o cumprimento. Olha só. O terremoto e o incêndio de São Francisco em 18 e 19 de abril de 1906. Cumpriu-se fielmente. Certo? Olha aqui, ó. Aqui algumas fotos. Centenas de mortos, prejuízos materiais acima de 350 milhões de dólares. Certo? Um outro cumprimento. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Vemos aflições de todos os lados. Milhares de navios serão arremessados. Olha o ano em que foi profetizado isso. Está dando para ver aí? 1800 e quando? 1890. Né? Olha só. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. Irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes desastres de estradas de ferro, confusão, colisões e mortes sem um momento de advertência ocorrerão nas graves vias de comunicação. Ela profetizou isso, e olha o resultado: cumprimento fiel na guerra de 1914 a 18. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios. Atentem também para essa profecia. Ela estava em Nova York e fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam. Andar sobre andar para o céu. Aquilo era novidade para ela, não tinha edifício daquela altura. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido erigidos para glorificar seus proprietários e construtores. A cena em que se seguia passou-me perante mim, foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam: estes estão perfeitamente seguros, mas esses edifícios foram consumidos como se fosse feito de palha. Os aparelhos contra o incêndio nada puderam fazer para deter a destruição. Essa profecia foi em 1909 profetizada. E quando foi cumprida 92 anos depois, nós encontramos. Os irmãos entendem? Sim. Ao setembro de junho. 92 anos depois, o atentado terrorista de 11 de setembro. Certo? Então, ela profetizou e se cumpriu
ela teve um ministério de 70 anos, irmãos. E ela escreveu 100.000 páginas. 25 milhões de palavras. Ela escreveu sobre teologia, religião, educação, família, psicologia, culinária, saúde, administração e música. Fantástica. Ninguém conseguiu escrever tanto como ela até hoje. Certo? Alguns princípios a serem considerados. Atentar para a veracidade da fonte do texto antes de usar. Eu teria que mostrar mais coisas, irmãos, para os irmãos nesse sentido, mas eu vou parar por aqui. Já deu para vermos a importância de termos em casa escritos de Ellen White e estudar, porque mais coisas ela profetizou e que vai acontecer no futuro bem próximo. E nós precisamos estar preparados para encarar o cumprimento das profecias e estar preparado, porque o que ela mais escreveu foi sobre a nossa preparação. Ela escreveu também sobre saúde, que nós deveríamos ser um povo totalmente vegetariano. Ela preveu enfermidades nos animais, certo? A profecia dela. Hoje, como é que está na natureza? Doente. Os animais estão enfermos. E as pessoas estão se alimentando de um alimento completamente enfermo. E hoje estamos aí com o mundo totalmente enfermos. Foi profecia dela. Finalizando, eu gostaria de dizer, e agora eu gostaria de dizer a todos quantos anseiam pela verdade, não descrédito a notícias infundadas, como sendo que Ellen White fez ou disse ou escreveu. Se desejar saber o que o Senhor tem revelado por seu intermédio, leia suas obras publicadas. Não procureis com ansiedade buscar e noticiar rumores sobre coisas que ela teria dito. Está tudo escrito para o nosso ensino. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a aproveitarmos o privilégio que nós temos de ter toda a luz da palavra. Examinarmos, né? Hoje está com uma facilidade incrível. Quando eu comecei meu ministério há 25 anos atrás, alguns livros não eram mais publicados. E eu vivia nos sebos, na casa de irmãos antigos, à procura de um livro, testemunho para ministro, para me ler. Naquela época era muito difícil. Obreiros evangélicos, Deus fez novamente o povo publicar todos os testemunhos. E com o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, hoje nós temos, até no telemóvel, né? Até no telemóvel, todos os escritos de Ellen White. Coisa fantástica, irmão. Nós só nos perderemos se quisermos, porque a luz, a guia, nós temos em nossas mãos. Grandes e pequenos, na estante, no computador e no telemóvel. Nós podemos andar com ele para onde nós quisermos, onde nós queremos, onde nós quisermos. Nós temos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Amém. Amém. Obrigado ao pastor Hilton pela mensagem que nos trouxe. E realmente há uma necessidade muito grande de luz sobre a terra. As pessoas andam necessitadas, elas querem saber o que irá acontecer. E há muitos enganadores dispostos a dizer o que as pessoas querem ouvir, embalá-las para a destruição. Mas nós devemos levar a mensagem viva, eficaz, a mensagem que está na palavra de Deus. Mas é interessante que esse livro, nem todos conseguem encontrar as joias preciosas que estão ali. Precisam cavar profundamente. Não está à superfície. Tem que se procurar. E então encontra. Vai encontrar essas joias, as preciosidades de verdade. Então devemos guardá-la firmemente para não perder. E para que isso aconteça, é necessário recursos. E aqueles que desejarem partilhar desses recursos, doar um bocadinho daquilo que tem para ajudar que outras pessoas possam ser alcançadas com a mensagem de fé, de esperança, de ânimo,
podem nesse momento ter a oportunidade de contribuir. Nós vamos ter neste momento uma oferta especial, uma oferta de gratidão, onde nós, através daquilo que temos, agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Então, quem desejar contribuir, enquanto cantamos o hino número 455, a primeira e a última estrofe. Vamos cantar o hino 455, a primeira e a última estrofe, enquanto uma oferta de gratidão é trazida aqui à frente. E vamos lembrar que toda profecia, toda palavra, toda mensagem, toda advertência deve ser baseada nesse livro. Preste atenção na letra desse hino, pois é um hino que fala-nos sobre o precioso livro, a palavra de Deus. Deus seja louvado por esse momento especial de adoração, onde podemos contribuir com um pouco daquilo que temos e também com os nossos louvores. Deus abençoe grandemente a todos nós que estamos aqui, a todos aqueles que doaram suas ofertas. Abençoe de uma maneira especial essa oferta e possamos sempre ter o nosso coração agradecido por todas as bênçãos de Deus. Nós vamos ter um momento de adoração, convidamos a Naomi, ela tem um hino para cantar e vamos ouvir então esse hino com o espírito de oração. Tá
tal qual estou, eu venho aqui e tu minha alma levarás com teu amor, me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Amém. Amém. Nós convidamos a todos, com reverência, aqueles que puderem, para nos ajoelharmos, para sermos despedidos com uma palavra de oração. Pastor. Amoroso Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio que me concedeste de estarmos reunidos com os teus filhos aqui neste lugar. Obrigado pela mensagem que nós acabamos de receber. Queremos te pedir força, Senhor, graça para andarmos nos teus caminhos e fazermos o uso devido de tua palavra, do Espírito de profecia, e que possamos desfrutar desse dom tão precioso que deste à tua igreja. Queremos te pedir o perdão de nossos pecados, por muitas vezes nos saímos dos caminhos do Senhor, e te pedimos misericórdia para todos que estão aqui. Toma também em tuas mãos as pessoas que assistiram esse trabalho através da internet. Queira dar-lhe a tua graça, dar-lhe o teu poder. Queira, Senhor, visitar nesta manhã, cada pessoa que assistiu a tua palavra, para que possam crer nos dons espirituais que foram outorgados à tua igreja. Queremos te pedir também que tome em tuas mãos a nossa querida Antonieta, que veio hoje, Senhor, deixando na sua casa os seus compromissos para ouvir a tua palavra. Queira ser com ela para que ela possa recuperar 100% a sua saúde, para que ela possa cantar e louvar o teu nome. Queira abençoar também a nossa querida Paula, que está aqui. Dá-lhe a tua graça, visita a sua casa, abençoa os seus familiares. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor, e acompanha numa trajetória de nossa vida aqui nesta terra. Não permitindo que nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que não venhamos tirar o olhar de Jesus. Cura nossas enfermidades físicas e espirituais e abençoa agora esta igreja em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a todos pela presença. É nosso desejo que possamos estar mais vezes reunidos para juntos ouvirmos a palavra de Deus. E convidamos para no próximo sábado, às 9h30, para o estudo bíblico da Escola Sabatina, às 11 horas para a exposição da palavra de Deus. Estaremos aqui à sua espera e o nosso desejo de Deus abençoe durante toda essa semana. Então estamos despedidos até nosso próximo encontro.